bem? Eu sou a Cris Co, sejam bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Hoje estou aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre igreja, sobre a igreja. Mas antes de começar a abordar esse assunto, que eu vou estar falando sobre vários pontos, eu vou estar falando o que realmente é a igreja. A igreja verdadeira, a igreja que Jesus nos deixou aqui, né, como exemplo, é a igreja que somos nós. Ele diz que onde existem dois ou mais, ali está a presença de Jesus, ali está Jesus. Então a igreja, na verdade, é quando tem duas ou mais pessoas, é um grupo de pessoas que são pessoas que creem pela fé que Jesus é o Senhor e Salvador e elas se unem no corpo de Cristo. Então Jesus é a cabeça e nós que somos filhos de Deus, que somos os que cremos que Jesus é Senhor e Salvador, que veio aqui para morrer por nós por amor e nos dar a vida eterna, que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esses são os membros, né, do corpo de Cristo. Então, dois crentes é todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, como o único Filho de Deus que veio aqui na Terra para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então, isso é a verdadeira igreja. Não é um prédio, não é um local. Mas o que eu quero falar para vocês aqui nisso, depois que a gente tem o conhecimento, tudo muda a maneira da gente enxergar as coisas. Por isso que eu faço aqui os vídeos, algo que eu aprendi, né, e passar adiante esse conhecimento para que outras pessoas que talvez tenham essa dúvida tenham um esclarecimento agora, para que não sejam enganadas. O tema do vídeo eu coloquei por que os psicopatas, narcisistas perversos e sociopatas, seja lá, pessoas com transtorno de personalidade que são usadas pelo diabo, gostam de estar na igreja, né? Na verdade, cada um age de uma maneira, o diabo usa da maneira que ele quer. Alguns ele vai usar para se infiltrar dentro da igreja para trazer divisão, outros ele vai usar, tá fora da igreja, para fazer com que as pessoas que ele conhece na vida tentar tirar elas de dentro da igreja. As que estão dentro da igreja, né, essas pessoas com um transtorno que o diabo usa dentro da igreja, tanto as que estão fora, vão ter conhecimento da palavra, muitas vezes até mais do que nós mesmos que somos filhos amados do Senhor. Por isso é tão importante ter o conhecimento e ler a palavra. O motivo pelo qual eu cheguei a tudo isso, a buscar, olha como Deus usa algo que tenta vir para o mal, Ele transforma em algo bom. Eu escutei uma pessoa falando que alguém falou para ela que a Bíblia ela foi alterada várias vezes e que muita coisa foi mudada, o sentido, muita coisa, enfim. Isso também é outra tática do inimigo, para fazer com que as pessoas que têm fé, como eu, fiquem balançadas e confusas. Mas graças a Deus, Deus sempre vem e me mostra a verdade. Por isso é tão importante a gente orar e vigiar o tempo inteiro. Porque a maior cilada do inimigo contra os filhos de Deus é realmente isso, trazer confusão para que eles se afastem de Deus. Todo relacionamento abusivo, e eu sempre falo aqui da parte espiritual, porque é o mais importante, tudo isso é espiritual, mais do que carnal. Eles usam o corpo de uma pessoa e a mente dela porque ele não consegue agir se ele não tiver um corpo e uma mente para poder atuar ali. Mas é espírito, né? É espírito, por isso que é tão difícil da gente identificar. Você vê uma pessoa na igreja e vai lá e prega, né? Eu tô dando um exemplo aqui porque isso acontece, tá? Mas isso não quer dizer que a igreja seja algo ruim. Por isso eu quis puxar esse tópico falando sobre a igreja. Vai uma pessoa lá pregar e você vai começar a observar, já aconteceu comigo, tá? E a pessoa conhece da Bíblia de uma maneira, você fala, uau, gente, ele fala de uma maneira e ele sabe coisas que eu nunca nem ouvi falar antes. Que sabedoria, né? Que homem ou mulher de Deus. E daí você começa a sentir no seu espírito, por isso é tão importante, você mesmo vai saber. Então não tem que ter medo. Tem pessoas que não vão para a igreja porque tem medo e acham que todas as igrejas são falsas e estão ali só para tirar o dinheiro delas, para enganar, para tirar proveito. E isso não é verdade. Muitas sim fazem isso, mas aí que tá, você não tem que deixar de ir lá por causa disso e você não tem que ter medo de ser influenciada nesse sentido, porque quando Jesus
Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E você vai estar ali, ele vai te trazer algo incomodando se aquilo não for vindo do Espírito dele, vai incomodar você. E aí você vai perceber aquilo e você pode escolher ir para outra igreja e poder escolher um outro lugar para você estar. Como eu falei antes no começo, o prédio igreja não é a igreja que Jesus fala e nos ensina na Bíblia, né? A igreja, na verdade, também, porque é um local onde essas pessoas estão ali unidas, é chamado de igreja por isso, é uma congregação ali onde as pessoas estão ali se unindo para fazer comunhão, para estarem em comunhão, para participarem da Santa Ceia, que é outro exemplo que Jesus nos deixou, para estar em comunhão, né? Jesus, como eu disse, onde tem duas ou mais, é ali ele está, e isso forma a igreja, tá? O prédio, o local, é simplesmente um lugar onde as pessoas estão ali se unindo para poder estar se tornando a igreja. Pode ser no quintal da sua casa, pode ser na praia, pode ser na rua, numa praça, dois ou mais ali falando da palavra, adorando a Jesus, né? Falando da palavra de Deus, trazendo salvação através da palavra para vidas que estão perdidas. Essa união entre essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, fazemos parte desse corpo, essa é a igreja. Então, independente de ser um building, mas quem vai contra o building e quem vai contra a Bíblia, prestem muita atenção, gente. Vocês vão saber identificar quem é o joio de quem é o trigo. Qualquer pessoa que venha na sua vida, qualquer uma, tá? Que venha falar alguma coisa contra a Bíblia, que o que está escrito nela foi alterado, que isso foi mudado, ou que a igreja tem várias pessoas que não prestam, que aconteceu isso com ela e que a pessoa da igreja fez aquilo, porque o joio e o trigo, como vocês viram no vídeo anterior que eu fiz a esse, eles estão misturados, eles estão em todos os lugares, eles estão no mundo inteiro. E isso também, como diz na parábola de joio e do trigo, é um propósito maior de Deus, porque ele diz, deixe que cresçam juntos. E depois, quando derem os frutos, que nós saberemos quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Só que eles são muito parecidos, né? Então, dentro da igreja, né? No caso, dentro do building, também existem o trigo e o joio. E como eu disse, o inimigo, ele vai, infiltra, ele tem conhecimento da palavra, mas ele não tem amor. Essas pessoas, elas não amam de verdade, e você vai perceber. Elas não amam as pessoas, elas não gostam. Então é diferente o sentimento, a atitude, né? Você vai perceber que aquela pessoa realmente não é de Deus, porque o Espírito Santo vai contestar para você. Então já aconteceu comigo de eu estar na igreja e estar uma pessoa pregando e ter um conhecimento maravilhoso, mas ali no meu espírito me dizendo, aonde está o amor? A glória está sendo toda dada a ele, porque ele ou ela, no caso, né, que está ali falando tudo, nossa, quanto conhecimento, mas você não sente no teu espírito contestar nada em amor. Onde está o amor, está Jesus, está Deus. Onde não existe o amor, existe divisão, ali está um agir do inimigo usando um corpo de alguém, né, que se permite ser usado. Então é muito importante ter esse conhecimento para você não ser enganado. Então o que eu tento falar aqui para resumir nessa parte? Qualquer pessoa que venha falar qualquer coisa da Bíblia que foi alterada e te mostrar e provar, porque eles têm muito conhecimento da palavra, olha aqui, lê lá, tá lá, não sei o que, é tudo mentira, tá vendo? Isso aqui é tudo mentira. Pode até ser que alguma coisa na Bíblia durante todos esses anos, até mesmo talvez sem uma malícia, se foi um deles também que traduziram ali com esses transtornos, já traduziu com malícia, ou talvez até mesmo porque no momento de traduzir de um idioma para o outro, uma palavra ou outra acaba sendo um pouco diferente e possa até mudar um pouco o sentido, seja lá o que for. Se a pessoa vai falar que se ela acredita em outras vidas, que tirou da Bíblia a parte que dizia que existiam outras vidas, ou vai pegar até interpretações aqui, interpretar algumas passagens e interpretar de uma maneira que favoreça a pessoa acreditar que existem outras vidas. Outros vão dizer que não, que é uma vida só. Aí o outro vai usar falando que foi alterado aqui e ali, que o diabo não existe, que o inferno não existe, que essas palavras nas Bíblias mais antigas não tinham esse sentido, não existiam essas palavras, que o nome de Jesus não é Jesus. Nada disso
altera. Para mim, tudo isso é para tirar o foco da verdade. É para você não acreditar e para você tirar o foco da verdade, que é a única verdade que existe é Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador e que morreu na cruz para nos salvar e dar a vida eterna. Então volta a isso, o foco tem que estar nele, no que ele fez por nós, no amor dele. Foi ele que pagou tudo por nós, foi ele que se cumpriu aqui na terra. Ele é o único que ressuscitou e que vive até hoje e que irá voltar em breve, em nome de Jesus. Tudo o resto que vier, que fugir de Jesus, do amor de Deus, por ter enviado seu Filho para morrer por nós e nos salvar, tudo que fugir disso é para tirar o teu foco do que é verdadeiro. Então vai falar, olha, Deus é contra a igreja porque ele destruiu o templo, os templos. Mentira! Vai você e estuda, ora, pede a Deus. Eu falo por experiência própria porque aconteceu isso comigo, gente. Eu sou uma pessoa que eu não me fecho totalmente a nada. Então, só que eu tenho o Espírito Santo de Deus, graças a Deus, dentro de mim. Então, alguns momentos eu já fiquei confusa, mas eu não vou pelo que as pessoas me falam. Eu escuto aquilo, mas eu vou investigar na palavra, eu vou buscar em oração e Deus sempre me mostra. Então, tomem cuidado. Tudo que fugir pode ser lindo. Na Bíblia mesmo fala que no fim dos tempos, quando vier o anticristo, vão acreditar, muitos irão acreditar, né, nas mentiras do inimigo, porque ele vai parecer ser o próprio Jesus Cristo. Mas quem lê a Bíblia e tem o conhecimento e sabe que Jesus não virá assim aqui à terra, que ele virá dos céus, aí é outra história. Quando você tem o conhecimento, pode vir quem for, parecer ser Jesus realmente. Mas você sabe que ali na palavra, onde tem as promessas de Deus, onde está a verdade, ela se cumprirá, como já está se cumprindo e já se cumpriu em várias profecias dela. Então tomem cuidado. Por que que essas pessoas querem entrar na igreja, os abusadores, né? Como eu já falei, para trazer divisão. Para também ter esse poder que eles gostam de estar na liderança, alguns deles, né, querem estar ali. E, lógico, para manipular e para afastar as pessoas também de Deus, trazendo culpa. Quando você escuta histórias de pessoas que se suicidaram e estavam presentes na igreja quase todos os dias, eu só consigo entender dessa forma. Um pregador, um líder, ou seja lá quem for que está sendo usado pelo diabo, pegando passagens na Bíblia, onde vai trazer somente sentimento de culpa que é para aquela pessoa. Isso é outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Se arrepender dos pecados quando a gente erra, porque o Espírito Santo, quando está dentro de nós e algo a gente faz, às vezes, pela carne, ele vai incomodar a gente. E aí o que normalmente o cristão faz? Essa é a grande diferença. Vai se arrepender, pedir perdão e vai tentar melhorar. Senhor, me ajuda, eu errei, eu agi da carne, mas me perdoa e me ajuda a não fazer isso novamente. Pronto, Jesus já te limpa ali de novo e passa a viver do Espírito automaticamente. Ele incomoda a gente. Então, se arrepender, pedir perdão e tentar melhorar, isso faz parte da vida do cristão. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Graças a Deus, porque a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós, ele vai sempre estar ali cuidando disso e nos alertando e nos incomodando quando algo estiver fora do Espírito Santo dele. E aí nós fazemos a nossa parte, como verdadeiros cristãos. Agora, a culpa. Esse é o engano do inimigo. E muitos deles que estão dentro da igreja vão usar de passagens da Bíblia para trazer culpa para a vida das pessoas, para manipular. Mas novamente eu digo para vocês, não tem que deixar de ir à igreja. Você só tem que estar aberta e pedir para Deus, orar e vigiar sempre e perceber e sentir no seu espírito se aquilo contesta com a verdade. Se te incomodar no espírito é porque algo ali você já fica alerta e observa, tá? Porque, como eu disse, já aconteceu de eu estar numa igreja e ter uma pessoa que essa pessoa, Deus já tinha me revelado que essa pessoa não é uma pessoa verdadeira de Deus. Muito conhecimento, mas faltava amor ali. Mas era um entre outros muitos. Eu vou deixar de ir naquela igreja? Não, eu tenho conhecimento e eu estou percebendo aquilo, mas eu não vou também sair espalhando, né? Mas eu oro pela igreja, para que ninguém seja ali influenciado pelaquela mentira que aquela pessoa está tentando, porque eles misturam, né, a verdade com a mentira e eles se passam por pessoas maravilhosas.
pessoas iluminadas. Mas Deus é maior, então não tenha medo e não deixe de ir para a igreja, porque é isso exatamente que eles querem. Por isso, gente, é tão importante você ter o conhecimento da palavra, é tão importante você orar, é tão importante você ficar próximo de Deus e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida e buscar sempre nele tudo o que você precisa. Não busque nas pessoas, porque se essas pessoas que você estiver buscando estiverem sendo usadas pelo diabo, vai piorar ainda mais a sua situação. É lógico que nós que temos o Espírito Santo de Deus, novamente, não só na igreja, como em tudo na nossa vida, quando a gente está com alguém próximo da gente, a gente percebe se aquela pessoa está nos fazendo bem ou não, embora eles finjam muito bem. Quando a gente ainda não tem a revelação sobre isso, eles enganam realmente. Mas essa intuição, que é o Espírito Santo dentro de nós, que está sempre ali, quando tentando nos mostrar que algo não está no lugar, que algo não está batendo, que algo é estranho, ali você já fica atento, porque é um sinal. Não ignora a sua intuição, tá? E não se sinta mal por isso, porque é Deus falando com a gente. Então leia a palavra, se alguém te falar alguma coisa, vai você e busca lá na palavra o que está dizendo, se é aquilo mesmo, se a pessoa... E mesmo, como eu disse aqui, não se deixe perder muito tempo com isso, ficar com essas confusões. Tudo, nada do que te disserem, nada do que falarem, isso tem vida, uma vida só, se são várias vidas. E se é isso, e se é aquilo. Nada disso apaga o que Jesus fez por nós, nada disso apaga o amor de Deus por nós. Em vez de focar nas mentiras, que alguns vão tentar falar pra você que tá, né? Olha, aqui fala isso, mas é aquilo. Na Bíblia fala que o nome de Jesus é Jesus, mas o nome verdadeiro dele é outro. Olha, tiraram a passagem da Bíblia que dizia que isso aí ia ser assim e foi assado. Nada disso, isso é tudo distração para tirar o nosso foco daquilo que é verdadeiro, que é Jesus Cristo, que é Deus, o amor dele por nós e o que ele fez por nós para nos salvar das ciladas do inimigo. Então fique atento. Igreja, somos 2 ou mais, mas no building ali, onde essa pessoa até tentou uma vez, né, essa moça me contando a história, falar que não, que Deus é contra a igreja e que nos prédios, né, que isso é tudo o contrário do que Deus quer, do que Jesus ensinou, só para a pessoa deixar de ir, porque sabe que ali é onde a gente recebe grande parte do nosso alimento espiritual. Para vencer um abuso, para vencer um relacionamento com essas pessoas, porque eles vêm para roubar, matar e destruir, porque eles são usados pelo diabo, eles vão usar mais de tudo o teu lado espiritual, porque é o lado, eu falo isso porque na minha vida foi o que me levantava, é a única coisa, a mais importante, por isso eu sempre falo desse lado espiritual, nesse sentido dos abusos dessas pessoas com transtorno. É somente Deus para tirar a gente dali, para levantar a gente. É somente Ele que consegue e a gente tem que buscar nele. Então, se você está firme na palavra, se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele é maior, que Ele é tudo que você precisa e colocar Ele em primeiro lugar, nada dessas pessoas que tentarão te destruir, usadas pelo diabo, vão conseguir te destruir. Elas podem tentar, pode até ter momentos que você vai ficar mal, mas aí você busca em Deus e Ele te levanta ainda mais forte do que você estava antes. E Ele transforma algo de ruim em algo bom. Por exemplo, essa situação que aconteceu, a pessoa estava tentando falar para outra algo ruim sobre a igreja e através disso eu fui atrás, eu busquei mais e mais e mais e estou agora gravando esse vídeo aqui. Então agora todos vocês que estão assistindo aqui já têm esse conhecimento também, então também não serão mais enganados, porque é onde ele tenta mais tirar a nossa fé. Sem fé é assim, ó, para ele te derrubar. Então nunca perca a sua fé em Deus. Os que estão fora da igreja, né, mesmo os que estão fora, no caso, vão sempre falar que tem alguma religião. Pouquíssimos deles não vão falar que acreditam em nada, porque eles fingem, né? Eles querem que eles sabem que é bom falar que é um cristão, que é uma pessoa de fé, então eles vão falar que tem essa fé. Mas nas atitudes você não vai ver muito bem, você não vai ver um verdadeiro cristão ali. É só questão de tempo e observar. Os sinais estão em toda parte, porque a essência verdadeira deles é algo que é do mal, que é o próprio inimigo ali usando a vida daquela pessoa.
Então, como eu sempre digo, tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você, você não tem que ter medo de nada. Você vai saber, Deus vai te mostrar. E Ele sempre vai te proteger, Ele sempre vai te livrar do mal. Ele não vai permitir que essas pessoas te derrotem. Então é muito, muito, muito importante. E é só com essa ajuda de Deus que a gente consegue superar e se levantar. Quem não busca em Deus, quem não fica firme na fé e se deixa levar por essas ciladas, porque não está tendo conhecimento e buscando por si mesmo na palavra e não colocando Deus em primeiro lugar e ouvindo o que os outros dizem, essas pessoas são facilmente derrotadas. Aí entram em depressão muitas vezes, cometem suicídio, e é isso que ele quer, é isso que o inimigo quer, mas de uma maneira muito sutil. Eu lembro de uma que eu conhecia, que ela dizia que ela amava Jesus, falava de Deus. Gente, olha, é impressionante, é tanto fingimento e dá até um negócio dentro de mim. Eu tive que tirar de redes sociais e tudo para não ter que ver aquilo, porque me fazia até mal. É um fingimento tão grande. A pessoa posta uma foto no Natal, né, na Páscoa, 2 datas, né, muito importantes para nós que cremos em Deus, que simboliza ali o amor de Deus por nós. E aí colocam fotos, gente, lindos, né? E falam sobre o amor de Jesus, o menino Jesus, colocam passagens da Bíblia. Gente, eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus do céu, e tanta gente escreve e fala, e eu falo, quanta gente enganada. Então eles se escondem por detrás da palavra de Deus, muitos deles, a maioria, para falar a verdade. Mas uma vez que você tem a revelação e você sabe realmente quem essas pessoas são de verdade, você já tem esse discernimento, você não tem mais aquela ingenuidade, que eu também já falei sobre isso no outro vídeo, e aí você se afasta, né? Se afasta para não correr o risco de ser contaminado. E para não correr o risco de ser contaminado, não é só se afastar. Primeiro de tudo é ter a fé em Deus e seguir, né, a palavra, estudar por si mesmo, buscar conhecimento, e você mesmo saberá ali o que tem que fazer e poder identificar, separar aí quem é trigo de quem é o joio. Lógico que quem vai separar, na verdade, Jesus, quando voltar, os anjos irão separar, né, os que dão frutos os verdadeiros dos falsos. Mas até lá nós vivemos entre eles. E nós temos discernimento, e Jesus, ele deixou o Espírito Santo dele para nos proteger, para nos guiar. E aí a gente consegue realmente ver quem são e quem não são essas pessoas. E Deus sempre vai nos cuidar, sempre. Então isso é muito importante, gente. Sobre a igreja a gente está ali em comunhão, a gente está junto, a gente está compartilhando. Quantas pessoas foram salvas dentro de um building, né? Que onde tem 2 ou mais é considerado uma igreja. Dentro dessas igrejas, quantas pessoas foram batizadas, salvas, através da palavra pregada ali, dentro desses buildings, como outros fazem missões por toda a nação, falando do amor e da palavra de Deus. Quantas pessoas já aceitaram Jesus e foram salvas através dessas igrejas, que somos nós unidos, que somos nós aí, filhos de Deus, passando adiante essa palavra e esse conhecimento da palavra de Deus. Então, gente, é muito importante, eu quero deixar bem aqui claro isso para vocês. Não se permitam ser influenciados, escutar o que essas pessoas dizem, porque elas vão vir de um jeito, falar assim, ai, você admira elas, né? Então você escuta o que essas pessoas falam. Se você não estiver firme no Espírito e na palavra de Deus e colocar ele em primeiro lugar, você vai ser facilmente influenciado. Eu conheço pessoas que já se afastaram da igreja porque a pessoa foi na igreja com ela. Olha como é que essa pessoa nunca nem ia na igreja, foi um dia com ela. Chegou lá, era uma igreja bem fervorosa, e a pessoa falando no fogo, assim, tava falando de Deus, aquela coisa, nossa. Mas ela fala assim, nossa, gostei muito, mas Deus, ele não é surdo, né? Por que a pessoa grita tanto? Deus não precisa que a pessoa grite. Aí o que aconteceu? Aquela pessoa ficou aquilo na cabeça porque não estava firme na palavra, firme na fé dela, não foi mais para a igreja. E aí é assim, ó, um passo para começar a fazer as coisas que são contra a vontade de Deus e se afastar de Deus. Graças a Deus, normalmente essas pessoas acabam voltando, né? Mas até que isso aconteça, às vezes a pessoa passa um tempo aí sofrendo sem ter necessidade disso.
E o inimigo adora isso, é o que ele mais ama fazer. Então eles vão vir falar pra você que, ai, não sei quem da igreja fez isso comigo, ai, falaram pra mim essas coisas. Aí quem não tá firme na palavra vai olhar e vai falar, nossa, que absurdo, gente, isso é ser um cristão? Eu não vou mais pra igreja. Entendeu? Mas na verdade essa pessoa tá fazendo a boazinha, a coitadinha que fizeram isso com ela. Eu já não. Graças a Deus eu falo não, mas as pessoas não são perfeitas, elas erram, né? E se essa pessoa fez isso com você é porque ela na verdade não conhece da verdade, mas não é por isso que você precisa deixar de ir na igreja ou pensar algo mal daquela pessoa. Ore por ela, né? Porque ela precisa de ajuda, ela precisa conhecer da palavra para que ela seja liberta, porque a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, o amor dele, de Deus, é a verdade, e quando a gente tem conhecimento sobre essa verdade, ela nos liberta. Entenderam? Eu quero aqui passar isso porque foi algo que eu vi que tentaram fazer com essa minha amiga, comigo também já passei por situações parecidas. E a importância disso é porque somente Deus, somente o espiritual vai dar um suporte pra gente estar bem e ficar equilibrada no sentido emocional e consequentemente no físico, porque tudo um completa o outro. Senão, se no espiritual você não está fortalecido, a tua fé está enfraquecida, o teu emocional vai ficar totalmente desequilibrado, essas pessoas entram ali nessa parte mesmo, né? E usam a gente através das nossas emoções, controlando isso, manipulando, e acaba depois ainda atingindo o seu físico, que a pessoa acaba entrando numa depressão, pensamentos negativos, coisas horríveis, e acaba não conseguindo viver uma vida abundante, que é o que Deus já nos entregou, através do seu amor. E no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, mas no sentido de dar um testemunho de como foi que Deus me revelou sobre essas pessoas e eu pude me afastar a tempo de que algo, pior pudesse acontecer. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu passo essa palavra aqui pra vocês de algo que eu aprendi, espero que possa penetrar no coração de vocês e que vocês possam estar firmes. Essa fé é que nos dá esse suporte, é onde Deus não nos deixa ser enganados, onde Ele sempre vai estar ali mostrando pra gente, através do nosso espírito, que aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. Então fique firme na sua fé, não deixe que ela fique balançada, fique forte, creia nas coisas e busque as coisas por você mesma, ore e peça a Deus que Ele te revele, Ele vai te revelar, vai atrás. Eu fui ver vídeos no YouTube de pessoas que falam sobre a igreja e eu fui tendo mais e mais conhecimento e entendimento sobre isso, e aí foi onde eu falei, seja lá o que for que falarem da Bíblia, seja lá o que forem que falar que é verdade, é mentira, porque olha, eu pesquisei e aqui fala isso e aqui fala aquilo, tirou o foco de Jesus, sai fora. O foco tem que estar em nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Tudo que sair fora disso, esquece. E isso é algo que ninguém pode apagar das nossas vidas, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso físico. Nada do que digam contra a Bíblia vai mudar o que Jesus fez por nós. O que Deus fez por nós para nos salvar através da vida de Jesus Cristo. Seu filho, que eu já falei várias vezes, mas eu vou continuar falando para que todos possam aí absorver isso por completo, que o nosso cérebro, muitas vezes ele só entra na gente, na nossa mente, penetra no coração quando muitas vezes a gente escuta aquilo repetidamente. Então é isso mesmo, gente, fique em Deus, crê em Jesus Cristo, e qualquer coisa que qualquer um venha falar para você, de qualquer pessoa, não tire o seu foco do que é a verdade, que é Jesus. E o amor verdadeiro de Deus, e o que Ele fez por nós através do seu Filho. Se você ficar firme e forte nisso, você não será enganado. E você não será destruído, não será derrubado. Então, procure uma igreja assim que você gosta. Se você perceber que ali não tem Deus, Ele vai te mostrar. Procure outra. Leia a palavra, ore a Deus, fique firme nele. Porque essas pessoas que são usadas pelo diabo, elas estão no meio de nós, e como eu disse, é muito difícil se você não tiver o conhecimento da palavra e não estiver firme em Jesus Cristo. Porque quando você eu falo isso porque aconteceu comigo isso há pouco tempo. Quando você está firme na palavra, você ora e você tem essa presença de Deus e busca Ele, Ele sempre vai nos responder, nos dar
a solução, a resposta e trazer a verdade sobre aquilo. E aí o inimigo pode tentar fazer o que ele quiser, falar o que quiser. Se você estiver sempre focando no amor de Deus e no Filho dele, o que ele fez por você, por todos nós, podem falar o que for. Nada disso vai mudar. Não tem como mudar. Vão falar que Cristo já veio antes como Buda, que Cristo já veio antes, mas Jesus foi o único, o que os outros vieram antes, que já existiram pessoas que vieram preparando o caminho de Jesus, isso também está na Bíblia. Mas o que acontece? Essas pessoas usam essas coisas para trazer confusão, eles misturam verdades com mentiras, para trazer confusão e tirar a tua fé e o teu foco de Jesus Cristo. Então, sempre fique em Jesus Cristo, sempre foque nisso e você não será confundido. Tá bom, gente? Isso é muito importante, porque isso aconteceu comigo já algumas vezes e eu já percebi que é onde eles tentam entrar mesmo, para tirar a fé da gente, porque aí a gente fica bem sujeito às manipulações e às ciladas dele para tentar nos destruir, porque esse é o maior propósito dele. Nos destruir, para destruir uma pessoa, elas têm que estar realmente sem fé. Porque com fé, uma pessoa com fé, ela pode ter os momentos dela de fraqueza, pode ter os momentos difíceis, mas ela tendo a fé dela, ela nunca vai ser derrotada, derrubada, porque Deus, Ele cuida dos seus filhos amados. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre esses testemunhos, como Deus me mostrou e me afastou dessas pessoas, porque com cada uma delas foi diferente. É lógico que eu não vou falar de todas, porque eu já tô, acho que no número 15. Eu já falei, ai Deus, por favor, acho que já deu, né? Chega, porque ele falou que ia mostrar uma por uma e mostrou mesmo. Eu falei, chega, só me dá o suporte emocional para eu aguentar tudo isso, porque não é fácil, sabe, gente? Mas hoje eu sou grata por tudo isso, né? Incluindo essas pessoas, porque Deus transformou em algo bom e hoje eu venho aqui fazer esses vídeos, na verdade, para o trigo, para os que são trigo, para fortalecer e manter, se você já tem a fé em Deus, para que você fique firme ali e não se deixe cair. Porque do joio quem cuida é Deus. O foco na verdade, o foco é no amor de Deus em Jesus Cristo, como seu Filho, Senhor e Salvador, que veio para nos salvar e nos dar a vida eterna, para pagar por nossos pecados. Ele sofreu tudo por nós e já pagou por tudo por nós. Então, você tem acesso direto agora ao Pai, através de Jesus Cristo. E a gente precisa ter essa identidade, saber que nós somos filhos amados de Deus, porque essas pessoas do mal, eles veem naquela pessoa que brilha, naquela pessoa que eles sabem que é filho de Deus, que sabe que tem o Espírito Santo dentro delas. E aí eles vêm realmente para isso, para tentar tirar isso de você. Então, fique firme e forte para que isso não aconteça. Deixa o joio que é entre eles e Deus. E eu passo essa palavra para quem é trigo, né? Para quem já aceitou Jesus, para quem é filho amado de Deus, para que não seja balançado e não se permita ser contaminado. E através dessas coisas que eu digo, não se permita sair do foco que é Jesus Cristo. Não se permita sair da palavra de Deus, não se permita deixar de orar e vigiar, porque assim você não será influenciado pelo mal de jeito nenhum. Pelo contrário, o que aconteceu comigo, quando a pessoa tentou vir fazer isso, eu já fui e já falei, nada disso, porque a palavra diz isso, isso, isso e isso. Tudo isso é mentira? Quanta mentira que você descobriu aí comparando com isso, com aquilo. E aí a verdade, vamos focar na verdade em vez de focar na mentira? Porque, para que eu vou focar naquilo que as pessoas dizem que pode ser mentira? Eu vou focar na verdade, que é o amor de Deus e é o Filho dele. E pronto, acabou o assunto, a pessoa já nem teve mais. Agora, enquanto eu estava ali dando abertura para a pessoa falar, foi falando. Antes eu ainda ficava confusa, mas Deus, ele vai trazendo as coisas, as situações para a gente estar cada vez mais forte e ao ponto de vir alguém e você já está ali preparada para aquilo e não penetrar nada, nenhum tipo de confusão, de dúvida na mente da gente, para que o inimigo não, quando ele vê que essa pessoa está firme e forte ali, que ele não vai conseguir, ele mesmo sai fora e não perde mais tempo, porque sabe que não vai adiantar. Mas enquanto ele puder, ele vai tentar, ele vai influenciar e vai usar muitas vezes a própria escritura, como eu já falei, para tentar destruir a fé e afastar a pessoa da verdade. Então, vamos lá, gente, vamos buscar uma igreja, vamos ficar firme e forte, vamos estar sempre aí orando, buscando a Deus
e mantendo a nossa fé acesa, acesa com a chama do fogo do amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro, né? E ninguém nunca fez isso por ninguém como Ele fez, né? Deu a própria vida do seu Filho por nós para nos salvar e desfazer as obras do diabo, que era destruir a criação de Deus. E como Deus é o soberano, é o poderoso, o magnífico, contra Ele nada podem. Inclusive o próprio mal está debaixo, né, do poder de Deus. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o que está no controle, Ele é o que decide, Ele que é o perfeito, o único perfeito. Que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas, que Ele esteja sempre conosco, nos cuidando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. E eu termino essa mensagem hoje aqui deixando essa palavra. Espero que tenha abençoado a vida de muitos. E no próximo vídeo estarei dando um testemunho aqui de quão é importante a gente estar firme em Deus e ter nossa fé ali, que Ele não nos deixa confundido e sempre nos livra, né, das ciladas do inimigo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!